19 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. O desabamento em um restaurante em um bairro tradicional na região central de São Paulo matou uma funcionária do local. O repórter Vinícius Rangel traz as últimas informações ao vivo para a gente. Ei, Vinícius, muito boa noite. Existe alguma suspeita do que teria provocado esse desabamento? Conta para a gente. Ei, César, boa noite para você e boa noite também para quem está em casa assistindo o SBT Brasil. Olha, a Polícia Civil acabou de sair daqui do local depois que ela fez a perícia em todo o espaço. Agora, então, a PC vai investigar o que de fato teria acontecido para resultar nesse desabamento. Se foi um problema estrutural ou se também foi ou não uma falha na manutenção. Os bombeiros também saíram agora há pouco daqui do restaurante. O corpo da vítima, que era funcionária do restaurante, foi retirado dos escombros pela perícia. A identidade dela ainda não foi divulgada, mas a informação confirmada é de que ela seria uma cozinheira e estava embaixo do mezanino quando houve o desabamento. 4 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais e unidades de saúde daqui da região. Entre elas, 2 mulheres e 2 homens. Todos foram socorridos pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil fez uma vistoria hoje e já interditou o imóvel por risco de novo colapso. Os prédios vizinhos não foram afetados e a rua que estava interditada foi liberada há poucos minutos também pela Polícia Militar. Segundo a Prefeitura, o restaurante tinha licenças de funcionamento e sanitária válidas e emitidas em 2022. Bom, nós preparamos uma reportagem completa com todos os detalhes sobre esse desabamento e vamos conferir agora. 12:11, o vidro da fachada do restaurante balança. Pessoas saem correndo lá de dentro. Foi exatamente nesse horário que o teto do local desabou. Testemunhas contaram que ouviram o barulho. Eu estava aqui dentro do estacionamento e ouvi um estrondo. Só que quando eu cheguei aqui no estacionamento, eu achei que era um carro que tinha batido. Quando eu olhei lá na porta, tinha caído o teto inteiro. E o pessoal tudo correndo para fora. O teto desabou e caiu por cima a pessoa estava trabalhando. Imagens feitas pelo Corpo de Bombeiros, minutos depois do acidente, mostram os estragos. 40 homens e mulheres trabalharam no resgate das vítimas. Segundo testemunhas, havia cerca de 20 funcionários no local no momento do desabamento. Inicialmente foi informado que havia ocorrido uma explosão ambiental, porém, a partir de relatos dos funcionários que estavam no local, segundo eles, a estrutura simplesmente desabou. O local estava com a licença de funcionamento do Corpo de Bombeiros em dia, mas o documento garante apenas que o restaurante tinha os equipamentos contra incêndio. Ainda será investigado se houve uma falha estrutural no prédio. Segundo este morador, o local estava em obras. Está tendo obra, está tendo uma reforma, né? O Corpo de Bombeiros não confirmou a informação. 4 funcionários foram socorridos sem ferimentos. 2 estavam psicologicamente abalados. Outros 2 ficaram sob os escombros. Um funcionário foi retirado e levado ao hospital. Uma funcionária ficou presa. Ela está inconsciente, a princípio em parada cardiorrespiratória. A mulher, ainda não identificada, não resistiu e morreu no local. Na hora do desabamento, tinha apenas funcionários. O restaurante ainda estava fechado ao público. Ele fica em uma rua tradicional do bairro do Bexiga, uma região boêmia que concentra diversos estabelecimentos famosos que atraem turistas de todo o país. Este vídeo mostra como era o restaurante por dentro antes do acidente. Esta parte do teto, onde fica o mezanino, foi a que desabou. Quem assina o cardápio do restaurante é o famoso chefe Henrique Fogaça, que está fora do país. Em uma rede social, ele lamentou o acidente e disse que colabora com as autoridades. O restaurante Jamile também expressou solidariedade aos funcionários e parentes e disse que também contribui com as investigações. O prédio vai permanecer isolado, a gente conta com o apoio da Defesa Civil. E apesar da perícia já ter sido realizada num primeiro momento para agilizar a liberação daquela vítima, eles ainda têm mais trabalho a ser realizado, até com drones, para realmente fazer uma verificação 360 graus ali do prédio.
O restaurante fica localizado na rua 13 de Maio, uma das mais tradicionais do bairro do Bexiga, em São Paulo. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é quarta-feira, 8 de outubro de 2025. Veja agora os outros destaques desta edição. Sobe para 5 número de mortes confirmadas provocadas por intoxicação por metanol em São Paulo. Mais de 60 alunos de escola de Minas Gerais são levados para o hospital com suspeita de intoxicação alimentar causada por salpicão. A aprovação de Lula sobe e empata na margem de erro com a desaprovação. Medida provisória que renderia 17 bilhões de reais aos cofres do governo federal perde validade. Petistas falam que Tarcísio de Freitas interferiu para evitar votação no Congresso. Começa em Blumenau a Oktoberfest, tradicional festa alemã em Santa Catarina. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. Moradores do Rio de Janeiro viveram mais uma noite de intenso tiroteio. Uma disputa por território entre criminosos rivais terminou com um homem baleado. A troca de tiros entre criminosos aconteceu na Vila Kennedy, zona oeste do Rio, área controlada por traficantes da facção criminosa Comando Vermelho. Segundo testemunhas, milicianos da comunidade de Antares, em Santa Cruz, que fica na mesma região, chegaram em um carro e passaram atirando. Os passageiros deste ônibus ficaram no meio do fogo cruzado. Um morador foi baleado. Jonathan Pereira da Costa estava nesta praça quando homens armados passaram em um carro e atiraram. Ele foi atingido nas duas pernas e levado para um hospital da região. No momento do tiroteio, este outro morador voltava do supermercado com a mulher e os 2 filhos pequenos. Ele havia estacionado o carro na porta de casa. Um dos disparos atingiu o banco do carona, onde estava a esposa de Israel. Por questão de minutos, a gente estaria no meio desse fogo cruzado. Eu poderia perder a vida da pessoa que eu mais amo nessa terra. Segundo a polícia, o confronto foi em represália a uma tentativa de invasão de traficantes que aconteceu horas antes para tomar a comunidade dos milicianos. A polícia já identificou os envolvidos no ataque. Entre os procurados estão Jorge Alexandre Cândido Maria, o Sombra, responsável pelo tráfico na Vila Kennedy, e José Rodrigo Gonçalves Silva, mais conhecido como Sabão da Vila Aliança. O policiamento na região foi reforçado. Nós alocamos o policiamento novamente, os marginais conseguiram fugir em direção Campo Grande e nós vamos trabalhar diuturnamente para que a paz da Vila Kennedy volte a ocorrer. Moradores relataram que tem sido cada vez mais difícil sobreviver no campo de guerra. Dói muito viver essa realidade e estar nessa realidade. Dói demais para fluminenses e cariocas. Aliás, agora é lei no estado do Rio de Janeiro. As chamadas armas de gel não podem ser fabricadas nem vendidas. Apesar da proibição, o SBT Brasil encontrou o produto sendo comercializado na capital fluminense. No maior centro de comércio popular do Rio, um vendedor diz que não tem a arma de gel, mas dá a dica. Você encontra algum pessoal vendendo na rua, lá pra frente. Seguimos para uma loja de brinquedos. O produto está à venda, só não fica exposto nas prateleiras. Você tem uma arma de gel? Tem. Ela vai buscar no depósito. Pouco depois, volta com a caixa na mão. Quanto é? 150. Mais adiante, este comerciante diz que o brinquedo está em falta, mas pode encomendar. E adianta o preço. 120 e 150. Mas você consegue daí, se eu encomendar, pegar amanhã pro tiro, que eu acho que consegue? Amanhã é cheio. Mas eu tenho uma criança de 7 anos, será que é perigoso? Não. Na terceira loja, a vendedora explica o motivo de ter apenas o modelo que dispara água.
Já está proibida. E tá mesmo. Uma lei estadual que acaba de ser sancionada proíbe a fabricação, a venda e a distribuição dos brinquedos que disparam bolinhas de gel e podem se parecer com armas de verdade. Em caso de descumprimento, o lojista está sujeito a multas, sanções administrativas e até a cassação do alvará de funcionamento. A proibição não se aplica a equipamentos usados para as práticas de paintball e airsoft. Muito popular entre crianças e adolescentes, as armas de gel têm sido cobiçadas também por criminosos, que utilizam o brinquedo como réplicas de armas de fogo, explica este delegado. A arma é muito parecida com uma arma real. Essas armas de gel são modificadas normalmente, né? Elas são pintadas de preto e se parecem demais com armas de verdade, acabam se tornando sim um problema de segurança pública também. Recentemente, um policial penal foi morto após abordar um homem achando que ele estava brincando com uma arma de gel. Era, na verdade, um assaltante disfarçado de controlador de trânsito e que portava um fuzil de verdade. Um dos disparos atingiu e matou também um idoso dentro de casa. Neste outro flagrante, um bandido que usava uma pistola de brinquedo foi morto pela vítima, um policial federal, durante uma tentativa de assalto. Mas há mais um motivo para a proibição das armas de gel no estado do Rio: o risco de acidentes. Não é uma arma segura para o consumidor, lesões oculares são muito comuns e outros tipos de lesões menores. Quer dizer, não é um brinquedo seguro, né, para ser vendido. Brinquedo não é. 55 pessoas foram presas em flagrante hoje por abuso sexual contra crianças e adolescentes. A operação da Polícia Federal aconteceu em várias partes do Brasil. 3 vítimas foram resgatadas. Logo cedo, policiais federais e civis saíram às ruas para cumprir 184 mandados de busca e apreensão. Os alvos eram suspeitos de praticar o crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes, principalmente pela internet. A ação desta quarta foi a terceira etapa da Operação Proteção Integral e contou com o trabalho de quase 900 policiais. Além dos 7 mandados de prisão preventiva e 2 de prisão temporária cumpridos na operação, durante as buscas, conteúdos criminosos localizados nos equipamentos eletrônicos geraram outras 55 prisões em flagrante. 2 suspeitos menores de idade também foram apreendidos pela polícia. Em parte dos locais investigados foram encontradas crianças entre os moradores. 3 delas, vítimas de abuso, foram resgatadas. Elas serão levadas prontamente à rede de proteção, às autoridades locais para acolher as crianças e atendê-las conforme as circunstâncias locais, sempre levando em conta o melhor interesse das crianças. Segundo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, as ações de combate são constantes. Somente neste ano foram cumpridos mais de 1.600 mandados de prisão contra condenados por crimes sexuais que estavam foragidos. A mega operação nacional usou uma ferramenta que ajudou a detectar a exploração virtual de crianças e adolescentes. A Polícia Federal desenvolveu uma ferramenta muito avançada que se chama Rapina, que permanentemente patrulha o mundo virtual para flagrar, para detectar abusos contra as crianças e adolescentes. Mais cedo, durante a 6ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente em Lusiânia, Goiás, o presidente Lula comemorou os resultados da ação policial. Hoje aconteceu outra coisa fantástica, que não é climática, mas é uma limpeza nesse país. Somente assim a gente vai acabar com a exploração de meninas nas terras indígenas, na periferia, nos bairros pobres desse país, nas cidades, na classe média, porque o que não falta é gente safada nesse país. Não falta gente safada nesse país, é um problema antigo do Brasil. O que falta são leis mais rígidas, na minha opinião, para punir com seriedade e de forma severa essas pessoas que cometem a pedofilia.
A polícia de Santa Catarina concluiu o inquérito que investigou o acidente com um balão em junho deste ano em Praia Grande, no sul do estado, e que acabou matando 8 pessoas. Nós vamos a Joinville, onde eu converso agora com o repórter Kaique Guede, exatamente às 8 da noite, pelo horário de Brasília. Boa noite, Kaique. Para a polícia, houve realmente algum culpado por essa tragédia? Seja bem-vindo ao SBT Brasil. Olá, César. Boa noite a todos. Não, a Polícia Civil de Santa Catarina não indiciou ninguém. O inquérito apontou que os envolvidos não tiveram culpa pelo incêndio do balão. Segundo o relatório final, provas e laudos periciais não comprovaram que condutas humanas possam ter causado o início do fogo durante o voo. Mais de 20 pessoas foram ouvidas, entre sobreviventes, testemunhas, piloto, representantes dos fabricantes do balão e do extintor que estava a bordo. Familiares das 8 vítimas que morreram na queda e parte dos sobreviventes, por outro lado, divulgaram uma nota de repúdio ao inquérito. Eles pedem o indiciamento do piloto do balão e dizem que riscos foram assumidos de forma consciente. Elvis Crescêncio, o piloto, foi procurado e não se manifestou. O caso está em segredo de justiça. César? Obrigado pelas informações, Kaique. Um ótimo dia, uma ótima noite, na realidade, para você aí em Santa Catarina, para todos da região sul do nosso país. Você vai ver junto comigo a seguir. Ministros não desembarcam do governo Lula e desafiam os próprios partidos. E ainda, criminosos se passam por policiais para gravar a voz das pessoas e aplicar golpes. Esses e outros assuntos junto comigo no SBT Brasil, que volta já. Continue com a gente. Já estamos de volta com o SBT Brasil. Eu quero chamar a sua atenção para este caso que vamos apresentar agora. Apenas 1 em cada 3 homicídios é esclarecido no Brasil. Média abaixo da mundial, que chega a 2 soluções para cada 3 casos. E, segundo o instituto responsável pelo levantamento, o número aqui no país é reflexo de uma política de segurança que não investe, como deveria, em investigação. Um jovem alegre com um futuro todo pela frente. Morto aos 17 anos na porta de casa. O circuito de segurança mostra Igor encostado no carro, conversando com amigos na entrada de uma comunidade na zona sul de São Paulo. A motocicleta com 2 homens se aproxima. O garupa, que carregava uma mochila de entregador, sem descer da moto, atira 5 vezes. Ana Paula e Fabrício estavam em casa e ouviram os disparos. Quando eu ouvi todo mundo gritando que era o Igor, eu já desci correndo, fui até onde ele estava caído para ver se era ele mesmo. Aí chegando lá, era realmente ele. Igor Donizete Abrile de Lona foi atingido por 4 tiros e não resistiu. Eu pergunto o que foi que eu fiz para alguém ali para merecer isso. O meu filho tomar 4 tiros. E hoje não tem resposta. O que eu escuto é que meu filho foi um alvo errado na hora errada. Ele era muito inocente. Ele era brincalhão. Trabalhava, ajudava eu, minha esposa, a cuidar dos próprios irmãos. Não tenho o que falar dele. Se passaram quase 8 meses e o crime continua sem resposta. Eu conversei diretamente com os investigadores e eles falaram, doutora, tem limitação, porque ninguém fala, não há câmeras que tenham mostrado o rosto, não tem a moto em que os bandidos estavam, é uma moto de placa fria. Então, assim, acaba ficando, infelizmente, fora do alcance da justiça, né? 36% dos homicídios ocorridos no país em 2023 foram esclarecidos até o fim do ano passado, segundo o levantamento do Instituto Sou da Paz. O sucateamento da Polícia Civil com pouco efetivo é apenas um dos motivos, como explica esta pesquisadora. Na estrutura
que afeta a investigação de homicídios, ela é a contraparte de uma política de segurança pública que tem nos últimos anos priorizado quase exclusivamente a questão do policiamento ostensivo, né? Esses homicídios, na sua grande maioria, atingem homens, jovens, negros nas periferias. O Distrito Federal é onde há o maior número de homicídios esclarecidos. Em seguida vem Rondônia e Paraná. O estado de São Paulo ocupa a 13ª posição. Apenas 31% dos assassinatos têm a investigação concluída. Não é difícil encontrar casos de grande repercussão que seguem sem respostas, como a morte do empresário Adalberto Amarílio dos Santos, encontrado no buraco de uma obra no Autódromo de Interlagos, na capital paulista, há 4 meses. 5 seguranças são suspeitos de envolvimento, mas nenhum deles está preso e o crime ainda é um mistério. A falta de solução para os homicídios, segundo especialistas, cria uma sensação de impunidade, o que acaba incentivando criminosos a cometer esse tipo de crime. Além disso, a ausência de um sistema unificado nacional para monitorar o andamento das investigações dos assassinatos também dificulta a aplicação de recursos e políticas públicas. Esclarecer homicídios é um fator de enfrentamento direto às facções criminosas. Essa criminalidade, né, que atinge mais diretamente o cidadão, ela está organizada em redes criminais, né, e que muitas vezes, né, quando elas chegam ao nível de domínio territorial e tal, elas têm na morte uma grande ferramenta de manutenção de poder, né? Para as famílias que sofrem com a perda de um parente, viver na dúvida só aumenta ainda mais a dor. Todo dia, o meu primeiro pensamento do dia é acordar e procurar uma resposta. Por que fizeram isso com o Igor? O que aconteceu com o Igor? Eu concordo com cada detalhe dessa reportagem da Flávia Travasso que você acompanhou conosco aqui no SBT Brasil. E a grande realidade é que o nosso país precisa, já há muitas e muitas décadas, de mais investimento em segurança, em educação e também em saúde. Nós questionamos a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo sobre a investigação do caso citado na reportagem, mas não tivemos retorno. Subiu para 5 o número de mortes confirmadas por intoxicação com metanol no estado de São Paulo. Os 2 novos registros, segundo o governo, foram na capital e em Osasco, região metropolitana. A investigação da origem da falsificação continua e o Instituto de Criminalística afirmou que a contaminação não é resultado de destilação natural. As altas concentrações de metanol identificadas nas bebidas adulteradas indicam que a substância foi adicionada. Essa é a conclusão do Instituto de Criminalística da Polícia de São Paulo. No início da semana, o governo chegou a dizer que a principal linha de investigação do Estado era o uso de etanol de baixa qualidade na falsificação de bebidas. O produto já viria contaminado com metanol por um processo de destilação mal feito. Nesta quarta-feira, a Câmara Municipal da capital paulista aprovou a abertura de uma CPI para investigar a venda de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol na cidade. Em Santo André, no ABC Paulista, a polícia prendeu o homem responsável por uma adega onde era feita a falsificação de bebidas. O suspeito comprava produtos baratos, de marcas desconhecidas, e os colocava em garrafas de rótulos famosos. Ele usava selos de autenticidade falsos para dar aparência legítima. Em Bom Jesus da Penha, no sul de Minas Gerais, mais de 100 garrafas de gin, uísque e vodka foram apreendidas em um supermercado. Todas apresentavam indícios de falsificação. Os proprietários do comércio foram levados para a delegacia. A falsificação de bebidas cresceu 200% no país de 2016 a 2022. Últimos dados disponíveis. Destilados lideram as adulterações. Cervejas vêm em seguida. Depois, vinhos. A cerveja e os vinhos, há uma falsificação da marca. Normalmente os falsários pegam um produto de qualidade inferior e trocam o rótulo, trocam a embalagem e vendem como se fosse um produto famoso, um produto da qualidade melhor. Já os destilados, é feita a produção desse destilado. Então por isso que a gente está
hoje com esse problema de saúde pública. Mas o metanol não é o único problema das bebidas adulteradas. Outras substâncias usadas pelos falsificadores, assim como as condições de produção e armazenamento, também podem resultar em graves infecções. Vão desde você misturar ali uma solução rica em açúcar com uma levedura para fazer a fermentação, se contaminar com uma bactéria é um meio ótimo para ela crescer, bactérias do intestino que causam infecções intestinais, até mesmo diarreias invasivas, a gente chama de disentéricas, disenteria, sangue nas fezes, fazer a pessoa ficar com um quadro muito grave, até uma infecção generalizada, a gente chama de sepse, até botulismo pode acontecer, vindo de uma embalagem de má qualidade. E a própria água que é utilizada, a gente não tem como saber, então pode vir uma água já contaminada. Se a falsificação das bebidas alcoólicas cresceu tanto assim, é porque o consumo também aumentou. O Rio Grande do Sul confirmou hoje o primeiro caso de intoxicação por metanol. Mas repare, o paciente informou ter ingerido a bebida em São Paulo. Quem vai trazer as informações agora ao vivo, direto de Porto Alegre, é o repórter Eduardo Pinzon. Conta tudo pra gente, Pinzon. Boa noite. Boa noite, César, e a todos que nos acompanham. O paciente é um homem de 42 anos, morador de Porto Alegre. Ele relatou que tomou 2 caipirinhas de vodka no dia 26 de setembro em São Paulo. Apresentou sintomas como dor de cabeça, dor abdominal, visão turva e também tontura. Quando retornou ao Rio Grande do Sul, procurou atendimento médico. Foi liberado e passa bem. A confirmação do caso ocorreu após a análise de amostra de sangue em um laboratório privado. E o governo do estado adquiriu equipamentos e também insumos para fazer esse diagnóstico de intoxicação por metanol. O Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul vai passar a realizar os testes para identificar os casos suspeitos. Isso deve começar a partir da semana que vem. César. Obrigado pelas informações, Pinzon. Uma ótima noite a você, a todos de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e da região sul do nosso país. A Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, notificou hoje as maiores plataformas de vendas online do país. Preste atenção, os sites têm 24 horas para tirar do ar anúncios de itens que podem ser usados para a falsificação de bebidas destiladas. Vamos até Brasília conversar com a repórter Vitória Mello para saber todos os detalhes. Boa noite para você, Vitória. Oi, César. Boa noite a você, boa noite a todos. A Senacom notificou ao todo 9 plataformas para que adotem medidas imediatas de controle e prevenção relacionadas à venda de bebidas destiladas. Segundo a secretaria, essas empresas precisam retirar do ar os anúncios de itens como lacres, tampas e garrafas, muito usados em esquemas de falsificação. A Senacom também orienta para a retirada dos anúncios de bebidas destiladas, mas a medida não é obrigatória. A comercialização de bebidas falsificadas ou adulteradas é considerada uma infração grave e pode resultar em multas, punições administrativas e processos criminais. A ação faz parte da resposta do governo aos casos recentes de adulteração de bebidas com metanol, o que representa um risco à saúde pública. César. Obrigado pelas informações, Vitória. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. Preste atenção agora neste caso. Mais de 60 alunos de uma escola pública foram atendidos com sintomas de intoxicação na região metropolitana de Belo Horizonte. Todos tinham consumido salpicão, que foi servido na merenda. Essas imagens mostram parte dos alunos em atendimento médico em uma unidade de saúde de Ibirité, na Grande Belo Horizonte. Ao todo, 63 alunos dessa escola estadual passaram mal após terem consumido o salpicão, servido como merenda escolar pela instituição de ensino. Essa mulher ajudou no socorro dos estudantes e disse que se assustou com o que viu. A gente socorreu um menino que estava aqui. Inclusive a mãe estava desesperada porque estava pedindo até uma ambulância ou até um SAMU. Na hora o menino estava espumando a boca, aí ela até enfermeira, ela ficou preocupada, ela estava até falando assim,
talvez tinha até envenenado a comida dos alunos. Os alunos atendidos no hospital de Ibirité já receberam alta. A unidade de saúde precisou se adequar por causa da alta demanda repentina. As aulas aqui na Escola Estadual Sandoval Soares de Azevedo foram suspensas e serão retomadas nesta quinta-feira. A Secretaria de Estado de Educação disse que todo o espaço passou por um processo completo de higienização e que as aulas perdidas serão repostas posteriormente. Segundo a instituição de ensino, todas as providências legais foram tomadas junto aos órgãos competentes, incluindo a Vigilância Sanitária e a Polícia. A Secretaria de Estado da Saúde de Minas disse que aguarda o resultado dos exames laboratoriais dos alunos atendidos. Como é que está o tempo aí na sua região? Olha, uma intensa geada atingiu a Serra Catarinense e trouxe, evidentemente, preocupação para os produtores rurais. A mínima no estado foi registrada no município de Urubici, onde os termômetros atingiram 2,4 graus negativos. Outras cidades, como São Joaquim e Urupema, marcaram 1,8 grau abaixo de zero. Temperaturas como essas são incomuns na primavera, o que deixa os agricultores apreensivos sobre o que esperar nos próximos dias. E também em Santa Catarina começou hoje uma das festas alemãs mais tradicionais do mundo. É a Oktoberfest de Blumenau, que celebra 4 décadas no Brasil. Vamos conversar agora com a repórter Angélica Varaschini. Angélica, muito boa noite. Como é que está a animação por aí? É tão esperada no calendário do ano todo a Oktoberfest. Conta tudo pra gente. Verdade, boa noite para você, César. Hoje é dia de festa aqui em Blumenau, porque começou a 40ª edição da Oktoberfest. Agora, nesse momento, o desfile que está acontecendo, que faz parte da abertura, que é muito esperada e desejada. Por isso a gente vê muita gente participando para acompanhar esse desfile por aqui. É a festa, a maior festa alemã das Américas, com a mistura da cultura alemã, gastronomia, muita diversão e pessoas que vêm do Brasil todo para acompanhar essa festa. Desde as 7 horas da noite, a gente está acompanhando o desfile. Mais de 90 carros passam aqui pela rua principal de Blumenau. Vão ser mais de 17 dias de festa e são esperados mais de 15 mil visitantes de todos os lugares do Brasil. E mais do que isso, quando o desfile acabar por aqui, todo mundo se reúne na Vila Germânica para seguir as comemorações e as festas. É muito legal, tá muito animado, o pessoal realmente gosta da Oktober e a Oktoberfest, César, aqui em Blumenau, vai até o dia 26 de outubro com muita animação, alegria e descontração. É contigo, César. Obrigado pelas informações, Angélica. Uma ótima noite para você, a todos de Blumenau, de Santa Catarina. Aproveitem a Oktoberfest e a todos do sul do país. Você vai ver junto comigo a seguir. Quadrilha em São Paulo roubava motos e ostentava na internet. E também as últimas informações sobre o desabamento do restaurante que deixou uma funcionária morta em São Paulo. Esses e outros assuntos você acompanha junto comigo na sequência do SBT Brasil. Continue com a gente. O SBT Brasil está de volta ao vivo para mostrar agora para você que foi preso hoje um dos suspeitos de participar do assalto a um prédio comercial na zona oeste de São Paulo. Caso que você acompanhou junto com a gente aqui no SBT Brasil na noite de ontem. Outros 4 ladrões continuam foragidos. 24 horas depois do assalto, a Polícia Civil prendeu Oris Gelton Aparecido Teixeira, de 47 anos. Ele estava em uma casa na zona leste de São Paulo enquanto se preparava para fugir para Bertioga, no litoral paulista. O criminoso foi o único que participou do roubo ao escritório de engenharia na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, com o rosto descoberto.
Waris Gelton não entrou no escritório durante a ação. Ele ficou do lado de fora em um dos carros usados pelos bandidos. Foi gravado na recepção do edifício, enquanto pagava o ticket do estacionamento e no elevador do prédio quando retornava para a garagem. Repare que ele evita ao máximo olhar para a câmera do elevador. Na terça-feira, 4 ladrões invadiram o escritório no 21º andar e fizeram 17 pessoas reféns. Usando máscaras, perucas, luvas e com distintivos da polícia pendurados no pescoço, eles levaram objetos pessoais, uma arma que estava no cofre da empresa e obrigaram os funcionários a fazerem transferências de dinheiro, num total de quase 2 milhões de reais. Os bandidos tinham informações sobre os sócios da empresa. O suspeito preso saiu da cadeia em junho. Estava em liberdade condicional. Tem passagens por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Quando os policiais chegaram, ele quebrou 2 telefones celulares. Mesmo danificados, os aparelhos vão passar por uma perícia em busca de mensagens e ligações feitas entre os assaltantes. Pelo menos mais um criminoso foi identificado. Parentes dele foram levados para prestar depoimento. Segundo investigadores, o suspeito identificado deixou R$4.000 e 100 euros em dinheiro com a mulher e fugiu na noite de terça-feira. Durante o assalto, os ladrões falavam por vídeo com outro criminoso, que era chamado de professor. Segundo a polícia, os bandidos disseram aos reféns que o roubo foi inspirado no seriado espanhol La Casa de Papel. Mas na vida real não foi bem assim. Eles torturaram, agrediram e ameaçaram as vítimas. O dinheiro foi transferido para contas de empresas no Amazonas. Dos R$2 milhões retirados, 1.100.000 foram recuperados. E pode ter certeza que com a prisão desse suspeito, a polícia vai chegar a todas as outras pessoas envolvidas. Eu quero chamar a sua atenção para este caso, porque criminosos estão fazendo ligações e se passando como policiais ou então representantes da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro para gravar a voz das pessoas. Nós vamos falar ao vivo agora com o repórter Léo Santana, que traz todas as informações. Olha, eu fico pensando aqui, eles gravaram as vozes dessas pessoas e o que eles fazem depois disso? Como é que eles aplicavam os golpes? Eles utilizavam inteligência artificial ou algo assim? Conta pra gente. Boa noite. Sim, César, boa noite a você e a todos que nos acompanham. O objetivo era identificar o padrão de fala dessas pessoas usando recursos de inteligência artificial, como você falou. Depois, esses criminosos criavam mensagens de áudio com essa voz e aplicavam golpes em parentes ou amigos, pedindo transferências ou resgates por supostos sequestros. Esses criminosos que se passavam por agentes de segurança pública não pediam dinheiro nem informações pessoais, apenas mantinham o diálogo como se estivessem tentando esclarecer o crime. É importante lembrar que se você receber uma mensagem ou ligação de alguém conhecido pedindo dinheiro, desconfie, mesmo que a voz lhe pareça familiar. A recomendação é imediatamente fazer uma chamada de vídeo com a suposta vítima. As autoridades aqui do Rio informaram que não pedem informações pessoais por telefone e que essa quadrilha está sendo investigada. César. Obrigado pelas informações, Léo. Lamentavelmente, nós temos que nos acostumar com todas as tentativas de golpe. A gente tem que primeiro desconfiar para depois confiar, infelizmente. Esse é o mundo em que nós estamos vivendo hoje. Obrigado pelas informações, uma ótima noite a você, a todos do Rio, a todos os cariocas e fluminenses que sempre nos prestigiam com uma enorme audiência. Muitíssimo obrigado, viu? O jornalismo do SBT teve acesso com exclusividade a imagens que mostram algumas das principais lideranças do tráfico de drogas no Rio de Janeiro se reunindo para uma espécie de conselho de guerra. Uma cena digna de filme de ação, mas que aconteceu em plena luz do dia na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Repare neste veículo cinza. Dele sai um segurança do tráfico,
fortemente armado com fuzil e colete balístico, como se estivesse protegido por um verdadeiro exército particular. O encontro teria como objetivo preparar ofensivas contra criminosos do Morro do Dendê, território controlado por facção rival. Pouco depois da reunião, o mesmo veículo e seus ocupantes são flagrados em outro ponto da comunidade. Desta vez, entre eles aparece uma figura central do crime, Wagner Barreto de Alencar, o temido Cachulé, apontado como chefe do Comando Vermelho na região. Vestindo roupas pretas e meias brancas, Cachulé exibe poder ao portar um fuzil com mira telescópica. E mais, ele chega a acenar ironicamente para o drone que o monitorava, num gesto de deboche. O Morro do Barbante é um dos poucos territórios nesta região que é controlado pelo Comando Vermelho, mas a facção busca ampliar o seu domínio. Nas imagens que tivemos acesso, um outro rosto também conhecido pela polícia. Loirinho da Nova Holanda é apontado como um dos maiores puxadores de guerra do Comando Vermelho. Atualmente, ele é considerado foragido da justiça. Dentro do tráfico de drogas, a função do puxador de guerra é comandar as invasões nas regiões controladas por grupos rivais. Nas imagens, Loirinho da Nova Holanda aparece fortemente armado, a poucos metros de uma base da aeronáutica, em cima de uma ponte estratégica da região. Nesta foto, ele posta uma figurinha no rosto com a frase: "Quem tem medo, pula fora". Repare que ele está vestindo uma farda da Polícia Militar do Rio, o que é comum no mundo do crime, para tentar driblar as blitz e invadir territórios rivais. A Polícia Militar do Rio de Janeiro disse em nota que realiza operações planejadas que obedecem a critérios técnicos. Destacou também que, no último ano, houve aumento no número de apreensões de armas de fogo. O governo federal sofreu agora há pouco uma derrota no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou um pedido para que a medida provisória que substituía o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF, fosse retirada da pauta. Nós vamos mais uma vez a Brasília para conversar agora com a Suane Guerreiro, que traz todas essas informações para a gente. Ontem, Suane, nós dissemos aqui no SBT Brasil que o governo corria contra o tempo. Esse texto teria que ser aprovado até hoje, não é isso? Boa noite para você. Exatamente, César. Muito boa noite a você, a quem nos acompanha. A medida provisória devia ser aprovada tanto pela Câmara quanto pelo Senado até às 23h59 desta quarta, para não perder a validade. Mas diante de uma forte mobilização de partidos do Centrão e da oposição, que prometeram até punir os parlamentares que votassem favoravelmente, esse texto caiu logo na primeira votação. Foi apresentado, então, um pedido para retirar o item de pauta. Esse pedido foi aprovado por 251 votos a 193. A base do governo afirmou que a oposição e o Centrão estão antecipando as eleições, por entenderem que essa medida seria benéfica para o governo e também para o país. Já a oposição afirma que ela foi derrotada simplesmente porque eles são contrários ao aumento de impostos. Parlamentares governistas também acusaram o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de se envolver nessas negociações, de ter ligado para líderes de partidos aqui do Congresso Nacional, pressionando para que essa medida não fosse aprovada. Em nota, o governador de São Paulo disse que está focado na crise do metanol e que a votação cabe ao Congresso Nacional. Agora, o governo se movimenta para pensar em alternativas, já que essa medida iria gerar uma arrecadação em 2026 de 17 bilhões de reais. E pode estar na mesa até a apresentação de um projeto de lei em regime de urgência ou até mudanças no decreto do IOF. Ainda há pouco, o presidente Lula se manifestou depois dessa votação, disse que lamenta que seria uma medida para trazer aí mais segurança e também justiça ao sistema tributário, e quem perde é o povo brasileiro e não o governo. César, volto com você. Obrigado pelas informações, Suane. Uma ótima noite a você. Olha, nós vamos continuar com o noticiário em Brasília, porque
2 ministros do governo Lula foram punidos pelos próprios partidos depois de desobedecerem a ordem de deixar o governo. Depois de reunião nesta quarta-feira, a executiva do União Brasil anunciou a suspensão de Celso Sabino das atividades partidárias. O Conselho de Ética Interno tem prazo de 60 dias para analisar se o ministro continua ou não no União Brasil. Comunicado da decisão do partido de deixar a base do governo, Sabino chegou a apresentar uma carta de demissão a Lula no fim de setembro, mas permaneceu no cargo. Nos últimos dias, Sabino avisou a aliados que sair agora do ministério poderia deixá-lo em uma situação ruim às vésperas da COP30, que acontece no mês que vem em Belém, cidade natal dele. Horas após a suspensão, o ministro participou de um evento aqui no Palácio do Planalto e recebeu manifestações de apoio dos colegas de esplanada. Acredito que o partido tomou decisões equivocadas, assodadas, mas que há tempo ainda de nós buscarmos o diálogo. Fico no Ministério, fico ao lado do presidente Lula, também por entender que é o melhor projeto para o Brasil. A decisão do ministro irritou integrantes do União Brasil, como o governador de Goiás. Como é que você pode estar filiado a um partido, dentro das regras do partido, das definições ali dos princípios partidários, e você querer, você querer ser soldado do Lula e soldado do União Brasil? Como é isso? Celso Sabino respondeu ironizando a popularidade de Caiado, que se lançou pré-candidato ao Palácio do Planalto para as eleições do ano que vem. Quando ele atingiu 1,5% na pesquisa, eu respondo ele. O ministro do Esporte, André Fufuca, também foi afastado das atividades do Progressistas e da vice-presidência do partido, depois de insistir em ficar no governo Lula. Integrantes da legenda consideraram que a gota d'água foi uma manifestação pública de apoio a Lula na segunda-feira, durante um evento no Maranhão. Agora, em 2026, pode ser que o meu corpo esteja amarrado, pode ser, mas a minha alma, o meu coração e a minha força de vontade estarão livres para brigar e ajudar Luiz Inácio Lula da Silva a ser presidente do Brasil. O presidente Lula sancionou o projeto que cria o programa Luz do Povo e estabelece um novo modelo de tarifa social para a conta de energia elétrica. Vamos mais uma vez a Brasília, agora com a repórter Ariane Bittencourt, que está conosco ao vivo e que traz todas as informações. Como vai funcionar esse novo plano? Conta pra gente, Ariane. Uma boa noite para você. Oi, César. Boa noite a você também, a todos que estão nos acompanhando. Esse programa assegura uma tarifa de energia elétrica com gratuidade total para aqueles brasileiros de baixa renda inscritos no Cadastro Único que consomem até 80 kWh de energia por mês. São cerca de 60 milhões de brasileiros que serão beneficiados porque estão nessa situação. Com custo estimado de até 10 bilhões de reais por ano, o Luz do Povo é financiado pela Conta de Desenvolvimento Energético, que é o fundo responsável por promover e financiar políticas do setor. A nova lei também prevê que a partir de 1º de janeiro do ano que vem, famílias que consomem até 120 kWh por mês tenham descontos na conta de luz. Neste caso, cerca de 55 milhões de pessoas devem ser alcançadas. Essa proposta, sancionada hoje aqui no Palácio do Planalto pelo presidente Lula, foi aprovada em setembro no Congresso Nacional. César. Obrigado pelas informações, Ariane. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. Mesmo com a taxa básica de juros nas alturas, o número de veículos financiados atingiu recorde no último ano aqui no Brasil. E se engana quem acha que a busca pelo crédito é mais comum na compra de um automóvel 0 km. O aumento é principalmente entre os seminovos. Carrão, hein? Completo, top de linha, confortável, preço R$ 149.900. O modelo equivalente mais 0 km sai por R$ 190 mil. Ou seja, com R$ 40 mil a menos, um carro que, como o próprio nome já diz, é semi-novo.
Exatamente o perfil que vem impulsionando o mercado automobilístico no país. O preço de um veículo zerinho, em média, já no primeiro ano, cai 15%. Tá aí um argumento a favor para quem quer aliar custo e benefício. Esse carro tem um pneu novo, você tem ali todas as questões de manutenção ainda muito novas, muito incipientes. Esse carro já passou provavelmente por uma manutenção, que é basicamente troca de óleo, troca de filtro. Ou seja, ele ainda está muito distante das grandes manutenções que vão ocorrer acima dos 60 mil quilômetros. E tem um detalhe marcante no pagamento. Entre janeiro e setembro, mais de 5 milhões e 300 mil veículos foram financiados no Brasil. Desse total, 3 milhões e 390 mil eram seminovos. A gente tem percebido que o mercado está bem aquecido. A gente teve agora em setembro o maior recorde, né, de volume de carros financiados dos últimos 14 anos. Então isso está trazendo bastante otimismo, né, para esse setor automotivo como um todo. Não deixa de ser surpreendente, afinal temos uma taxa de juros alta no país. A Selic está atualmente em 15% ao ano. Só que o brasileiro não costuma calcular em quanto os juros vão deixar o preço final do bem mais alto, mas se a prestação cabe no bolso. E nesse momento, a maior concorrência entre os bancos tem dado vantagens para o consumidor. Esta loja, na zona norte de São Paulo, entre janeiro e setembro, vendeu 10% mais carros que no mesmo período do ano passado. 9 a cada 10 financiados. Em geral, os juros são a partir de 1,16% ao mês. Mas isso varia muito conforme o histórico do comprador. Se ele é bom pagador, se tem conta no banco, comprometimento no limite do cartão de crédito. Tudo isso pode alterar significativamente o valor de cada parcela. O carro em negociação também determina a taxa a ser aplicada. Quanto mais novo o carro, menor a taxa. E quanto mais velhinho o carro, a taxa fica maior. O banco, ele quer um carro mais novo para o cliente ter menos trabalho. Ele vai andar com o carro. Um carro mais antigo, ele pode quebrar, ele vai arrumar o carro e depois ele vai pagar a parcela. Os números também mostram que Norte e Nordeste são as regiões do país com o maior crescimento nas vendas de unidades. Mas o objeto de desejo por lá tem apenas 2 rodas. Nunca se venderam tantas motocicletas. Agora, se por um lado tem mais financiamento de carros, por outro, os brasileiros ficaram mais endividados em setembro. 30% das famílias estão com as contas atrasadas e uma parte delas já admite, não vai conseguir pagar o que deve. A história de quem vive com o orçamento estourado pode ser resumida em uma palavra: pressão. Juntando todas as dívidas, acho que dá uns 50 mil, mais ou menos. Juntando os juros, né? Vai comendo juros, então dá uns 50. A Roberta viu as faturas do cartão e os empréstimos se acumularem. Ela já tentou negociar, mas ainda não sabe como vai sair do vermelho. E a Roberta não está sozinha. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, quase 80% das famílias têm contas a vencer e 30% estão com dívidas em atraso. É o maior índice da série histórica que começou em 2010. 13% dos entrevistados disseram que simplesmente não vão conseguir pagar o que devem. Isso não ocorria desde a recessão de 2015, 2016, a pior recessão da história econômica recente do Brasil, em que pese o fato de que o mercado de trabalho, a renda tem apresentado um crescimento real, a nossa taxa de juros está num patamar tão elevado que nem mesmo esse momento positivo do mercado de trabalho dá conta de acomodar uma prestação, um juro decorrente de empréstimos e financiamentos cada vez mais pesado sobre o orçamento brasileiro. Os números mostram que essas dívidas não escolhem gênero nem renda. Enquanto os homens estão mais endividados, as mulheres são as que mais atrasam as contas. E isso não é um problema restrito às famílias de baixa renda. Os mais ricos também estão devendo mais. O levantamento mostra que quase metade das famílias endividadas estão com as contas atrasadas há mais de 90 dias. É o caso da Marta. Ela tem uma dívida de R$70 mil com a companhia de água, culpa dos inquilinos de uma casa que deixaram de pagar as contas. Acabei tudo que era cartão. Não compro mais a crédito nada, né? Mesmo porque até nem posso, né? Com a dívida do DEMAI tudo ficou cortado. E os cartões eu não dei mais andamento. Acabei com todos eles, então
tu não adquire mais dívidas, tu fica com as que tu tem. E pelos próximos meses, a expectativa não é animadora. Por conta de juros muito elevados para combater a inflação. A gente tem uma perspectiva de melhora, de afrouxamento dessa política monetária só ali no final do primeiro semestre do ano que vem. O segredo da Roberta é fazer o dinheiro render e a dívida não aumentar. O que tu pensa quando lembra que tem essas dívidas? O que eu penso? Por que eu gastei? O brasileiro leva tudo com muito bom humor, mas está cada vez mais difícil. Uma quadrilha que roubava motos e ostentava os veículos nas redes sociais foi alvo de uma operação da Polícia de São Paulo. Ainda estava escuro quando as viaturas da Polícia Civil deram início à operação. O alvo, uma associação criminosa especializada em roubos de motocicletas de alta cilindrada que atuava na zona norte de São Paulo. As imagens exclusivas mostram os agentes com armas em punho, em direção ao apartamento que um dos investigados estava. Polícia! Trata de Maicon Augusto da Silva Rocha, de 19 anos. Maicon foi flagrado por uma câmera de segurança assaltando um motociclista em Santana. O vídeo, gravado no dia 10 de julho, deu início à investigação. Ele aparece nas imagens com mais 3 criminosos agindo com violência. A vítima estava entrando em casa quando foi abordada e teve a moto de luxo roubada. Horas depois do crime, a mesma moto já estava sendo exibida nas redes sociais, com a legenda: pronto para a próxima. Peças de motos de luxo e 2 capacetes foram apreendidos. Nas imagens do crime, Maicon aparece utilizando o capacete colorido, já o branco pertence à vítima. A gente sabe que é praxe desses bandidos roubarem e ostentarem com essas motos de alta cilindrada, e no mesmo dia nós conseguimos identificar um dos indivíduos que participaram do roubo pelo capacete e pela roupa que ele estava vestindo nas redes sociais. Um adolescente foi apreendido e será encaminhado à Fundação Casa. Os 2 já tinham passagens pela polícia. Agora a investigação segue para prender o restante da quadrilha. Não tem como sustentar que o cara rouba só por roubar. Ele rouba como meio de vida. E vai terminar com certeza no desmanche, porque o objetivo deles não é só ostentar, eles têm que oferir algum tipo de vantagem nesse roubo, né? A defesa de Maicon da Silva Rocha não foi localizada. E atenção, depois de 2 anos de guerra entre Israel e o Hamas, chega a notícia que o mundo inteiro aguardava. As 2 partes assinaram a primeira fase do acordo de paz proposto por Donald Trump, que inclui a libertação de todos os reféns e um recuo das tropas israelenses. Quem fez o anúncio agora à noite foi o presidente americano. E aqui no SBT Brasil você acompanha tudo ao vivo. Por isso, nós vamos a Washington falar com a correspondente Patrícia Vasconcelos. Patrícia, muito boa noite para você. O que mais disse o presidente norte-americano Donald Trump sobre esse acordo histórico? Histórico, César. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha o SBT Brasil. Donald Trump disse que é com muito orgulho que ele anuncia a assinatura deste acordo entre as partes. Ele disse que, como você anunciou, César, isso significa que todos os reféns que estão ainda em poder do Hamas serão soltos e significa também que Israel vai retirar as tropas, os militares que estão em Gaza, para uma linha, uma área pré-determinada entre as partes. O presidente norte-americano afirmou há pouco tempo, César, que estes são os primeiros passos rumo a uma paz duradoura e que hoje é um grande dia para o mundo muçulmano árabe, também para Israel e também para os Estados Unidos. Donald Trump anunciou neste comunicado o agradecimento que ele faz aos negociadores árabes do Catar, do Egito e também da Turquia. Israel, César, estima que 40
48 reféns que foram levados há 2 anos ainda estejam em poder do Hamas e destes, cerca de 20 ainda estariam vivos. Em troca, 2.000 prisioneiros palestinos vão ser soltos por Israel, prisioneiros que estão em centros de detenção lá de Israel. Há pouco tempo, César, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, informou que o Donald Trump vai passar por exames médicos na sexta-feira de manhã, nas proximidades aqui da capital americana, em um hospital militar. E segundo ela, na sexta-feira, o Trump vai para o Oriente Médio. A gente lembra, César, que as negociações entre o Hamas e Israel ainda estão em andamento e que essa assinatura corresponde à aceitação das duas partes da primeira fase deste acordo, com a intermediação dos Estados Unidos, e os detalhes da assinatura deste acordo ainda não foram divulgados, mas seguimos por aqui. Qualquer novidade, voltamos a informar vocês. César. Patrícia, o que o mundo mais precisa é de paz. A gente espera que, além de Israel e Hamas, o mesmo também aconteça com Rússia e Ucrânia muito em breve. Obrigado pelas informações, uma ótima noite para você aí em Washington, nos Estados Unidos. E de volta ao Brasil, a Quest divulgou hoje uma pesquisa que mostra uma melhora na avaliação do governo Lula, com um empate técnico entre a aprovação e a desaprovação do presidente. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A desaprovação, que era de 57% no pior momento do mandato de Lula, caiu para 51% em setembro e agora está em 49%. A aprovação, que era de 40% no primeiro semestre, hoje é de 48%. Com a margem, há um empate técnico entre as avaliações positiva e negativa. 3% não souberam responder. Em outro recorte da pesquisa, os entrevistados avaliaram como Lula saiu politicamente após o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Assembleia Geral da ONU. 49% responderam que o líder brasileiro saiu mais forte. 27% acham que Lula saiu mais fraco. Nem mais forte, nem mais fraco são 10%. Não sabem, 14%. A pesquisa foi feita antes da ligação entre os dois presidentes no início desta semana. O relator do pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro votou para arquivar o processo no Conselho de Ética da Câmara. Nós vamos até Brasília conversar com Paola Cuenca, que vai dizer para a gente, Paola, quais foram os argumentos do relator. Uma boa noite para você. Boa noite, César, e a todos. O relator, o deputado delegado Marcelo Freitas, do União Brasil, afirmou que Eduardo Bolsonaro não é responsável pelas tarifas que foram impostas ao Brasil pelo governo de Donald Trump e que a denúncia feita pelo Partido dos Trabalhadores é equivocada. Eu lembro que, ao pedir a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro por quebra de decoro parlamentar, o PT apontou que ele tem trabalhado nos Estados Unidos para que instituições brasileiras e autoridades do país sejam sancionadas. E isso indo contra o dever parlamentar de zelar pela soberania nacional. Eduardo Bolsonaro não apresentou qualquer tipo de defesa nessa ação e por isso acabou sendo representado por um defensor público. Depois que o relator do processo apresentou esse parecer pelo arquivamento, houve um pedido de vista coletiva, ou seja, mais tempo para que todos os integrantes do Conselho de Ética possam analisar esse tema. E diante desse pedido de vista, então a votação sobre o parecer acabou sendo adiada. Além disso, é importante a gente destacar que os deputados da base governista reclamam sobre o delegado Marcelo Freitas ser o relator desse processo, afirmando que ele é aliado de Eduardo Bolsonaro, o que é negado pelo próprio relator, o delegado Marcelo Freitas, do União Brasil. Eu lembro que, ainda que essa ação que está correndo no Conselho de Ética seja de fato arquivada, há ainda outras 3 denúncias contra Eduardo Bolsonaro que podem ser analisadas pelo Conselho de Ética aqui da Câmara. César. Obrigado pelas informações, Paulo. Uma ótima noite a você e a todos de Brasília. E agora voltamos a falar sobre o acidente em um restaurante no Bexiga, na rua 13 de Maio, na região central de São Paulo. Uma das vítimas do desabamento já recebeu alta. Os outros feridos seguem internados. Uma funcionária morreu nesse acidente.
Vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Vinícius Rangel. Vinícius, traz então para a gente o estado de saúde dessas pessoas que ficaram feridas, por favor. Ei, César, olha, é uma boa notícia em meio a esse momento de tragédia, né, que vivenciamos hoje diante de um caos que aconteceu aqui na região central, nesse restaurante que está atrás de mim. Bom, essa pessoa que recebeu a alta agora à noite é um homem, funcionário também daqui do restaurante. Ele foi levado em estado de orientação para um hospital, o Hospital São Paulo, daqui de São Paulo mesmo, e ele acabou recebendo alta médica. Ele passou por uma nova avaliação, recebeu uma medicação e foi liberado agora para poder voltar para casa. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, outras 6 pessoas continuam internadas, 2 delas em estado estável nas unidades de saúde da Moca e também da Vila Mariana, e as demais em hospitais da região central. Esse foi um dia de muito trabalho por aqui, César. O desabamento aconteceu no começo da tarde, quando o mezanino do restaurante despencou e atingiu funcionários e que estavam bem perto ali da região. O restaurante fica aqui nessa região que é muito movimentada e nós seguimos acompanhando tudo. No decorrer das próximas horas, nossa equipe vai estar posicionada também para voltar com outros detalhes. Esperamos com boas notícias também, César. Obrigado pelas informações, Vinícius. Que os feridos consigam se recuperar o mais prontamente possível e que a perícia possa identificar o que realmente causou esse desabamento que acabou matando uma funcionária do restaurante. Uma ótima noite a você. O tradicional anúncio boca a boca sempre foi um aliado de quem mantém um negócio próprio, mas nos últimos anos as redes sociais alcançaram e avançaram muito mais ainda como um verdadeiro meio de comunicação para esses empreendedores. É comum ver, por exemplo, a dona de uma loja fazendo o papel de garota propaganda. Vem comigo que eu vou te mostrar como usar o nosso conjunto CAF. Fernanda largou um emprego com carteira assinada no ano passado para apostar em um sonho, abrir uma loja de roupas. No começo se sentiu um pouco insegura, mas ganhou confiança à medida em que as vendas cresceram com a ajuda das redes sociais. Me programava para tirar as fotos durante o final de semana, para fazer alguns stories, para estar ali presente. O Instagram é a minha primeira ferramenta de divulgação. Então eu estou ali todos os dias fazendo os stories e fazendo os posts do que eu tenho. E o like vira lucro. A Fundação Getúlio Vargas ouviu 5.442 empreendedores em todo o país. E a maioria apontou o anúncio boca a boca como o mais usado para anunciar produtos, seguido bem de perto pelas redes sociais. Na verdade, quem empreende acaba misturando os dois métodos e vira influenciador. Temos também esse vestido em poá, que ele é a pegada mais menininha. Ainda de acordo com a pesquisa, 22% dos entrevistados afirmaram que a independência é o principal motivo para empreender. 18% queriam uma renda extra e outros 17% começaram por necessidade. Entre tantos motivos, todos têm um ponto em comum: a vontade de fazer acontecer. E o celular vira balcão, vitrine e caixa registradora. De acordo com o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, a tecnologia impulsionou o aumento de empreendedores, principalmente nos setores de varejo e serviços. A gente vê toda essa questão das ondas dos aplicativos, onde as pessoas pedem mais comida em casa, onde as pessoas conseguem abrir seu próprio negócio em casa para poder venda de comidas, ou o próprio varejo também, onde você consegue vender produtos para mais gente atualmente. Você não precisa ter uma loja física e depender do dia a dia, né, da circulação de pessoas. Você consegue fazer propagandas na internet. Mas o caminho nem sempre é fácil. Ainda de acordo com a pesquisa, 45,5% dos empreendedores reclamam da carga tributária elevada. 33,6% citam dificuldade de acesso ao crédito e 33% apontam a burocracia como barreiras para crescer. Isso muitas vezes acaba sendo uma limitação até para a sobrevivência do negócio. Muitas pessoas não conseguem empreender de primeira. Para incentivar o pontapé inicial do empreender,
O Sebrae, que auxilia pequenas e microempresas, oferece cursos de capacitação gratuitos e também ajuda no principal, cuidar das finanças. Além dos cursos, oficinas, capacitações que a gente tem tanto online como presencial, nós ajudamos você a fazer esse planejamento para que você estruture seu negócio na parte financeira, marketing, administrativa, para que você consiga ter mais sucesso. No Rio de Janeiro, uma dentista foi presa em flagrante por fazer procedimentos irregulares. O sonho era ficar mais jovem. Aos 58 anos, Desi Lúcia decidiu fazer um facelift no ano passado. O procedimento estético no rosto deveria reduzir os sinais de envelhecimento da paciente. A professora pagou R$3.000, mas o resultado ficou longe do esperado. Nas imagens, é possível ver as cicatrizes. Dava com o relógio, coçava e sangrava, dava secreções e me incomodava muito, eu sentia muita dor. Sou uma mulher vaidosa e eu queria ficar bem, Nesta quarta-feira, a Vigilância Sanitária interditou a clínica onde a cirurgia foi feita. A ação contou com o apoio da Polícia Civil, que apreendeu medicamentos vencidos desde 2021. O que surpreende é que esses medicamentos não tinham sido descartados e provavelmente eram utilizados em cirurgias que eram feitas irregularmente na clínica. A dentista Mariana Moraes, que fez o procedimento, foi presa e encaminhada à delegacia. Ela pagou fiança e vai responder ao processo em liberdade por lesão corporal e crime contra a relação de consumo. A dona da clínica também foi indiciada. As investigações começaram depois que a professora denunciou o caso à polícia. Ela resolveu fazer o procedimento após ver um anúncio da dentista nas redes sociais, mas acabou sendo submetida a uma cirurgia que só pode ser feita por médicos. Uma resolução do Conselho Federal de Odontologia, em vigor há 5 anos, proíbe que cirurgiões dentistas façam um procedimento conhecido como facelifting, também chamado de ritidoplastia. A cirurgia melhora os sinais de envelhecimento do rosto e pescoço, reposiciona os tecidos e músculos e remove excessos de pele, proporcionando um aspecto mais jovem ao paciente. Mas especialistas alertam, a ritidoplastia só pode ser realizada por médicos. O paciente que deseja realizar esse tipo de procedimento deve verificar se o médico é credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, buscar referências com outros pacientes e não se basear apenas em mídias sociais. O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica também alerta que o paciente deve observar se o local onde será feita a cirurgia conta com centro de tratamento intensivo. Um CTI para qualquer intercorrência que haja na cirurgia para ser revertido e realizar exames de pré-operatório, pelo menos um exame de sangue, raio-x de tórax e um risco cirúrgico liberado pelo cardiologista. Procurada, a direção da clínica não quis se manifestar. Cerca de 500 soldados da Guarda Nacional estão posicionados em uma base militar nos arredores de Chicago. As tropas foram enviadas a pedido do presidente americano Donald Trump. Apesar da discordância das autoridades locais, os militares já desembarcaram nas imediações de Chicago. A terceira cidade mais populosa dos Estados Unidos vai ter a presença da Guarda Nacional nas ruas. Sim ou sim, garante o governo federal. O reforço vem depois que manifestantes entraram em confronto com agentes de imigração no último fim de semana. Chicago se tornou violenta em cada bairro, até na região central. Há tiroteios, roubos. Acho que Donald Trump está certo, diz Joane. Kevin é do Equador e mora em Chicago há 5 meses. Ele diz que colocar nos imigrantes a responsabilidade pela insegurança pública é um erro e que este pensamento está destruindo o país. O envio das tropas a Chicago chegou a ser contestado na justiça, mas a Casa Branca recorreu da decisão. Donald Trump afirma que as manifestações contra a polícia migratória e os militares nas ruas são uma retórica da esquerda radical. Nesta quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos disse que o governador de Illinois e o prefeito de Chicago devem ser presos por terem falhado em proteger os agentes federais de imigração agredidos em manifestações recentes.
A Guarda Nacional, até então enviada a áreas afetadas por desastres naturais, como furacões e enchentes, agora também tem a missão de cuidar da segurança pública. As tropas estão subordinadas ao Departamento de Guerra e podem receber ordens do presidente norte-americano. Desde que voltou à Casa Branca, Donald Trump enviou militares a várias cidades dos Estados Unidos, incluindo aqui a capital, Washington. Na capital dos Estados Unidos, a presença dos tanques e dos homens fardados é realidade desde o mês de agosto, quando Trump transferiu a competência da segurança das ruas para o governo federal, ao alegar incapacidade da prefeita em controlar a violência. Em Washington, as blitz de trânsito também passaram a ser acompanhadas pelos agentes da Polícia Migratória, que detêm, na hora, quem não tem visto válido. As prisões nas ruas geraram protestos. Homens que eram contratados na construção civil e empregadas domésticas, sem o status legal migratório, já não saem para trabalhar. Preferem melhor quedar-se em casa. Eles preferem ficar em casa e não ir trabalhar ou fazer compras com medo da polícia migratória, diz Nelvin, de Honduras. Na Califórnia, Los Angeles recebeu soldados depois que um protesto contra prisões de imigrantes ilegais tomou grandes proporções. Trump também quis mandar militares para Portland, no estado do Oregon. Manifestantes protestaram e o policiamento foi reforçado pela patrulha de fronteira. Mas o envio da Guarda Nacional, por enquanto, está barrado na Justiça. De volta ao nosso país, todas as favelas brasileiras agora possuem CEP, o Código de Endereçamento Postal. Há 20 anos, os moradores desta região de Rio Branco não têm um CEP. Quem recebe as correspondências é um representante do bairro, que fica encarregado de fazer a distribuição. Está com 20 anos, né, que os Correios eles não descem aqui, né, para entregar nenhuma correspondência. Para chegar aqui, dos moradores daqui de baixo, né, do Marechal Rondon, eles têm que deixar aqui na minha residência, no meu número 10. Ao todo, foram gerados códigos de endereçamento postal para 12.348 comunidades do país inteiro. Nesses locais vivem mais de 16 milhões de pessoas, de acordo com os registros do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pretos e pardos, que são 72,9%, são a maioria nas favelas. Com o CEP, o morador poderá organizar a documentação pessoal. Isso vai permitir a contratação de internet e o recebimento de encomendas, além de abrir caminho para programas sociais e atendimentos do setor público. Poder comprovar o endereço facilita na matrícula da escola, em postos de saúde e ajuda na busca por emprego. Agora, além de termos uma periferia viva, segura, temos CEPs para todos. Temos endereço e isso é muito importante. O programa ainda prevê fases complementares, como o mapeamento completo de 300 favelas com criação de CEPs específicos para ruas, vielas, becos e travessas, além da implementação de atendimento físico dos Correios em 100 favelas do país. Uma das principais preocupações é com a segurança pública nas regiões periféricas. Muitas são dominadas por facções criminosas, o que dificulta a entrada das ações do governo. Mas essa realidade deve mudar. Pelo menos é o que esperam os moradores. Vai ser ótimo para os moradores, entendeu? Receber essa correspondência, né? Você fica agora com o segundo capítulo da novela Amar. E, na sequência, não perca as emoções finais de As Filhas da Senhora Garcia. Muito obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente, aqui na tela do SBT. Uma abençoada noite de quarta-feira para você e até amanhã, 7:45 da noite, com mais um SBT Brasil.